Deus Todo-Poderoso, Santo e Amado, nós ministramos sobre a vida do Teu servo agora, que será o veículo que Tu vais usar, Senhor, a vida dele também e as nossas vidas. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção seja manifesta de uma forma tremenda e gloriosa para as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, instrua-nos, ensina-nos, exorta-nos. Abre os nossos olhos e a nossa mente para receber esta porção, Pai. Em Teu nome oramos. Amém. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Eu quero me valer desse texto como pano de fundo das coisas que vamos conversar hoje, no primeiro dia da nossa semana teológica. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Vou ler do versículo 1 a 14, ou melhor, a 15. No Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade. O cuidado que o Senhor tem revelado em nosso favor, ó Pai, é deveras incompreensível. Porque, Pai, olhando para quem o Senhor é e o pouco que sabemos de nós, Pai, não há mérito nenhum em nós para que o Senhor nos tratasse como nos trata. Pai, te agradecemos por esta bondade, por esta graça,
Pai, te agradecemos pela provisão, te agradecemos pela proteção, te agradecemos pela comunhão que temos uns com os outros, de abrirmos mãos dos nossos afazeres, estarmos juntos em torno da sua palavra, estudando-a, ó Pai, com diligência, na esperança de nos edificarmos uns aos outros e edificarmos aqueles que não têm o privilégio de estar aqui também. Pai, em nome de Jesus, prepare o nosso coração, abra a nossa mente e mantenha-nos todos sintonizados com a Tua voz. Não permita, Senhor, que nada além da Tua vontade aconteça no nosso meio. Tudo o que nós desejamos é a Tua glória e o Teu louvor. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Pai, não sejam estas coisas impedimentos para que a sua mão não esteja estendida para operar no nosso meio. Não sejam estas coisas impedimentos para que o Senhor nos possa ouvir, mas com a mão estendida, os ouvidos abertos, os olhos atentos. Neste lugar, Senhor, faça no nosso meio a Tua vontade, assim como ela é feita no céu. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer o privilégio de estar convosco a mais uma semana teológica. E, enfim, Deus dá os seus arrojos e arranjos e permite que a gente esteja junto. Eu acabei fugindo da sala de aula, deixei os alunos trabalhando, fazendo pesquisa, para não perder o privilégio de ficar essas horas, esse tempo com os irmãos. Bom, meus irmãos, eu vou fazer uma exposição, na primeira parte, ou dividida em duas partes, ou melhor, em três partes, talvez fica melhor assim. Na primeira parte, claro, vou fazer um desenho do contexto que nós estamos vivendo, dos problemas com os quais nos debatemos em relação à espiritualidade e as novas versões da religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade no tempo de Jesus não é igual à religiosidade dos nossos dias. Só que a versão que nós construímos ou criamos, ela é extremamente bem mais elaborada, bem mais complicada, bem mais sutil e de extrema dificuldade de ser percebida. Então, a religiosidade está entre nós, mas os religiosos não sabem que são religiosos. Este é o problema dos nossos dias. Então, no primeiro momento, quero fazer um desenho caricato, bem genérico, da realidade em que nós estamos e como se configura essa relação entre espiritualidade e religiosidade. E até guardar as devidas proporções, porque, na verdade, espiritualidade e religiosidade, nos nossos dias, não são duas coisas díspares, são exatamente a mesma coisa. O cara é tão religioso quanto espiritual. E o cara é tão espiritual quanto religioso. Só não tem a fé necessária para a espiritualidade genuína. Então, eu quero fazer esse desenho genérico disso. Aí eu vou me reportar, no segundo momento, para o tempo de Jesus. Qual era a versão no tempo de Jesus? Claro que para fazermos um contraponto, para entendermos a distância que nos separa do tempo de Jesus aos nossos dias. E aí, no finalzinho, eu espero, de alguma maneira, a partir dessa exposição, tirar algumas lições que nos podem ser úteis na nossa caminhada, não só enquanto teólogos, aspirantes ao ministério, ministros, obreiros, enfim, lançar algumas lições de orientação
para que você não saia daqui também pensando, pô, e agora o que eu faço? Né? Deixar pelo menos um direcionamento para que a partir dele você consiga refletir e tomar os posicionamentos que forem necessários, não só para a sua vida, mas também por todos aqueles que estão à sua volta. Né? Então, este é o meu roteiro desta preleção na abertura. Por onde começar? Assim, a grande dificuldade ou os grandes problemas com os quais nos debatemos no que diz respeito à espiritualidade, à religiosidade, na verdade, começaram um pouquinho antes dos nossos dias. Só que hoje ganharam o volume e a sutileza com a qual a gente lida. Depois da Revolução Francesa, ou na Revolução Francesa, começaram várias outras revoluções. E uma dessas revoluções é a própria revolução espiritual. A monarquia caiu, se estabeleceu aquilo que tornou-se ou passou a ser chamado como a gênese da democracia ocidental, e de lá para cá há um processo de construção de um modelo de sociedade completamente distinto daquele modelo pré-modernidade. Então, o primeiro aspecto que nos chama a atenção nesse sentido é que quando a gente pensa na queda da monarquia, a gente precisa levar em consideração que a monarquia não caiu sozinha. A monarquia caiu juntamente com o cristianismo. Por quê? O cristianismo, que até então, no período da monarquia, era da esfera pública, porque a igreja legislava, inclusive ordenava os reis. Depois que a monarquia cai, nós começamos o processo de secularização das instituições, a começar pela própria instituição política. Então, a igreja, ou o cristianismo, que até então era da esfera pública, ela é confinado para a esfera privada. Então, o Estado se assume laico, porque já não tem nada a ver com as demandas e as preocupações da religião dominante aqui no Ocidente, que é o cristianismo, e passa a se articular a partir dos ideais, dos pensamentos, das filosofias e tudo mais, dos clássicos até os contemporâneos na época. Então, a sociedade, até então tida cristã, começa a se secularizar. Então, todos os pressupostos que até então eram norteadores da sociedade, eles começam a ganhar novas versões que já não têm nenhum vínculo com a religião dominante, que é o cristianismo. O próprio cristianismo entra em crise, porque além desta queda e o confinamento na esfera privada, o cristianismo também vai se deparar com a problemática da ciência emergente. A ciência está nascendo. E a máxima da ciência, explícita no método científico, é: tudo aquilo que não se submete ao método científico não é digno de credibilidade. Então, existem 4 procedimentos no método científico, sendo o primeiro a observação, o terceiro ou o quarto a experimentação. Claro, não vou falar dos procedimentos todos, não é esse o meu objetivo, mas o primeiro procedimento do método científico é a observação. O terceiro, a experimentação. Então, logo de cara, isso é uma afronta direta ao cristianismo e às religiões da época. Por quê? Porque os objetos da religião, para início de conversa, não são observáveis. Segundo, não se submetem às experimentações laboratoriais. Então você recebe um baque por essa transferência da esfera pública para a esfera privada, e segundo, você é relegado ao descrédito,
Porque aquilo com que você lida não se submete ao método da ciência que está nascendo, porque a ciência é puramente empírica. Mas a religião não é empírica nesse sentido, ou pelo menos o cristianismo não é empírico. Deus é empírico? Não, eu não posso experimentar Deus. Estamos aqui em número considerável, cada um teve uma experiência com Deus. Sim ou não? Mas você pode sistematizar as experiências de todos numa só? Objetivamente, não. Agora, o que é válido na ciência são as experiências sistematizáveis. O que eu passei, eu enuncio o processo pelo qual passei e todos que tentarem passar pelo mesmo processo vão passar pela mesma experiência. Tenta fazer isso. Isso vale na ciência, que 1 mais 1 igual a 2. Tratando-se de cristianismo, 1 mais 1 pode ser mais do que 2 ou menos do que 2. Porque a soma no cristianismo nunca é mais, é sempre menos. Porque quem ganha não é o que recebe. Quem ganha é o que perde. A soma aqui não funciona dentro das categorias matemático-científicas. Não funciona. Então, eu não posso universalizar a experiência com Deus a partir de uma vivência minha. A minha vivência com Deus não é padrão, não é modelo, não é sistema para ninguém. Agora, a realidade é uma e única. Que eu experimentei é fato. E qualquer um pode experimentá-lo. Agora, como? Foi. Muito bem. Isso vai abrir precedentes dentro da própria história do cristianismo. Problemas gravíssimos vão advir dessas preocupações. É claro que para a esfera pública nós nunca vamos voltar. Até hoje, a religião é relegada à esfera privada. Agora, o que nós tentamos salvaguardar são o respeito da academia. Então, vamos empreender o processo que vai nos levar a uma teologia cristã que se quer científica. E aí é só você ler toda a tradição e a história da teologia liberal, que a preocupação era fundamentalmente esta. Bom, daí é só olhar para a Europa, o que o liberalismo teológico fez com a Europa. Chegamos ao ponto de fazer da Bíblia um livro igual a qualquer outro. Um livro clássico, antigo, claro, que a gente estuda como a gente estuda qualquer livro de Platão, qualquer livro de Epicuro, qualquer livro de pensadores antigos. Ela é esmiuçada, submetida a uma crítica severa e aí exposta de qualquer maneira. Temos relatos de muitos irmãos que assumiram o ministério pastoral na Europa, que não acreditavam em Deus. Não acreditavam em Deus. Mas assumiram o pastorado, porque ser pastor na Europa deixou de ser uma vocação, passou a ser mesmo uma profissão. Tanto é que até hoje na Alemanha, todo alemão tem o desconto dos 10% pelo Estado. Os pastores são pagos pelo Estado e não pela igreja. Há um processo seletivo, concurso público, para indicar os pastores. Não é a igreja que elege pastor, não é a igreja que elege ou nomeia pastores, é o Estado que nomeia, porque é uma função do Estado. Ainda assim, a igreja não faz parte da esfera pública, ela está na esfera privada, simplesmente, só que legislada pelo Estado. O Estado diz o que ela deve e o que ela não deve fazer. Então, se no concurso público você mostrou competências para dirigir a igreja, você dirige a igreja. Se você acredita em Deus ou não, o Estado está se cagando e andando para isso. Desculpe a expressão. Desculpe a expressão. Desculpe a expressão.
E aí nós temos no Brasil vários modelos, né, de irmãos ou de igrejas que abraçaram essa teologia e, enfim. Bom, a teologia, nesse sentido, vai passar por grandes reviravoltas, porque esse movimento que tornou a teologia uma ciência, prevaleceu ao longo do século XIX e comecinho do século XX. No século XX, há uma reviravolta, irmãos piedosos, comprometidos com a palavra, vão se levantar contra essas estruturas e vão brigar, e vão propor uma teologia completamente outra, nova, que não é propriamente a teologia ortodoxa, antiga, mas também não é essa palhaçada que virou a teologia científica. Vamos propor uma teologia que aproveita aquilo que há de bom, tanto na teologia ortodoxa quanto na teologia liberal. E aí, o medo de todo mundo que passou pelo liberalismo é, cara, da teologia liberal, nada se aproveita e tudo mais. Bom, isso aí é o nosso problema, é a nossa dificuldade. Até hoje, nas universidades reconhecidas, onde a teologia é um curso, na grade de vários cursos, dependendo de quem for o reitor, há uma caça às bruxas dentro da universidade. Não queremos pastores ou professores liberais. Aí começam a cortar a cabeça dos professores liberais. Aí, quando sobe outro, não queremos pastores ou professores pentecostais. Aí corta-se a cabeça dos pentecostais. Quer dizer, uma briga, uma tensão terrível dentro das nossas universidades, onde os cursos de teologia são reconhecidos. A menos que a universidade começou com curso de teologia. E isso nós, no Brasil, contam-se nos dedos essas universidades, né, que começaram com curso de teologia e abriram outros cursos. A grande maioria são universidades que abriram com outros cursos e introduziram a teologia. O contrário, nós ainda não temos. Quer dizer, precisamos trabalhar um pouquinho mais. Nos Estados Unidos, a coisa é outra realidade. A grande maioria das universidades começaram com os cursos de teologia. A universidade mais famosa dos Estados Unidos, um dia, foi da igreja. Sabem de que universidade estou falando? Bom, enfim. Um dia essa universidade foi da igreja. Ela cresceu, ganhou as proporções que ganhou. Hoje a igreja parece que, está longe dela. Ela cresceu mais do que a própria igreja, enfim. Isso aí também é o outro extremo. Bom, isso é para nós, igreja, é o problema com o qual nós ficamos. Mas em termos de sociedade, qual era a aspiração do homem moderno? O homem moderno aspirava por acabar com todos os tipos e manifestações supersticiosas dentro da sociedade. É superstição, vamos varrer isso, porque isso significa atraso social. E aí, as críticas que se fazem ao cristianismo e às religiões em geral vão ganhando volumes, a ponto de ouvirmos frases famosérrimas do tipo a religião é o ópio do povo, né? Deus está morto, logo se Deus está morto, tudo está liberado, gente, faça o que você quiser, enfim. Queremos uma sociedade extremamente secular, onde as manifestações supersticiosas são varridas da sociedade e a religião, alguém acreditava que seria uma questão de tempo, que ela desapareceria. Quando a gente chega no século XX, essas coisas estão arraigadas, estão fincadas na sociedade. Tão fincadas quanto ser religioso tornou-se cafona. Ser cristão tornou-se abestado. Até hoje, nós vivemos uma discriminação no meio acadêmico que todos vocês sabem, né? Cara, um acadêmico não combina bem com religião.
E criou-se a ilusão enganosa, extremamente enganosa, claro que essa ilusão já é engano em si, de que o ateísmo é a regra na academia. Ser ateu é sinônimo de ser acadêmico. E ser religioso, sinônimo de ignorância. E aí, para os filósofos, a coisa é ainda mais acirrada, porque a própria filosofia tornou-se sinônimo de ateísmo. É claro que, difundido pelos filmes supostamente cristãos americanos, pode assistir qualquer filme cristão. Se aparecer um filósofo no filme, o filósofo é ateu. E é engraçado que, se a gente se der o trabalho de ler só um pouquinho da história da filosofia, vocês vão perceber que depois do advento da reforma, a ciência tende a agradecer a reforma protestante. Segundo, os maiores filósofos que a história produziu do século XVI até os nossos dias, todos eles eram cristãos, ou católicos, ou protestantes, luteranos ou reformados. Todos eles, todos. Você pode começar a enumerar um por um. Todos eles eram cristãos. Então, é um engano, é uma mentira dizer que a filosofia está vinculada ou vinculou-se ao ateísmo. Não. Na história da filosofia, a regra é o cristianismo. O ateísmo é uma exceção. Não é o contrário, como nós vivemos iludidos do século XX para cá. De que, na verdade, a regra acadêmica é o ateísmo. A exceção é um gato pingado de gente que professava algum tipo de religião e coisa do gênero. Não é verdade, é o contrário. Todos os maiores filósofos, eu vou falar dos filósofos, mas não falar dos cientistas. Vou falar dos filósofos, porque desses eu conheço um pouquinho. Todos eles eram cristãos, católicos ou protestantes. E aí o ramo do protestantismo varia, porque depois da reforma começamos a dividir em denominações e não paramos mais até hoje. Bom, qual é a preocupação, então, do sujeito do século XXI que passou por esse processo histórico tão traumatizante, tão sufocante para as manifestações religiosas, em particular as manifestações cristãs? Esse sujeito nasce numa cultura que põe sob suspeita qualquer religiosidade. O sujeito do século XXI, ele suspeita da própria religião. A religião é suspeita. Por quê? Porque a religião estava a serviço dos poderes opressivos da sociedade. Os maiores males que a história produziu, diz a falácia histórica, foi produzida por causa do cristianismo. Então, o sujeito do século XXI, ele nasce, cresce, já olhando torto para a religião, em particular para o cristianismo. E nós temos uma responsabilidade ainda maior em relação à história, da academia aqui no Brasil, porque lá na década de 20, 30, quando as universidades começam a se organizar definitivamente no Brasil, em particular em São Paulo, os missionários que estão vindo da Europa e dos Estados Unidos, majoritariamente são semi-analfabetos. Mal sabiam ler as escrituras. Então, de púlpito, pregavam que a letra mata, o espírito vivifica. Desses evangelistas, nasceu a proibição dos cristãos que sobreviveram a essa avalanche de frequentarem as escolas e as universidades em particular. Essa realidade só começa a mudar na década de 90. Então, veja, lá da década de 30 até a década de 90, quem é que esteve na academia?
qualquer pessoa, menos crente. Então, hoje, se os nossos filhos têm como professores universitários ateus, espíritas e companhia limitada, parte dessa responsabilidade é nossa. Porque um dia nós pregamos de púlpito que a letra mata e o espírito vivifica. Estudar é pecado. Abra a boca que o espírito te enche. Isso aí, pastor Elias, não seria um contraponto, porque dentro das universidades, dentro das escolas, dentro da universidade, dentro das escolas, existia sempre uma inteligência crítica. E aí, dentro do movimento de igreja, esses que a letra mata e o espírito vivifica, também estabeleceram uma inteligência crítica. Só que ela é completamente deturpada, né? Então, nesse contraponto, venceu a inteligência crítica da universidade. Boa observação. Então, nós temos uma defasagem, uma dívida com a academia no que tange a professores formados que estão lá dentro brilhando e, manifestando a luz do Evangelho. Temos uma defasagem muito grande e é uma dívida histórica que nós temos com a academia. Sabe o que mais dói? É que a maioria das universidades significativas desse país começaram das mãos de pastores. No fundo de todas as igrejas históricas tinha uma escola. Hoje, por conta dessa avalanche de evangelistas nós desvinculamos a igreja da escola. E depois desvinculamos a própria igreja da universidade. E as consequências estão aí para a gente dar uma olhada. Então, hoje, quando você entra na universidade, você vê o mal-estar quando você diz para os outros que você é cristão. E se disser que é pastor, já te confundem com... é bom não citar nomes. É bom não citar nomes. Quando esses irmãos aprontam, você é o único crente na sala, vira o Judas e saco de pancada. Apanha todas. Por quê? Porque a religião é suspeita. Devemos desconfiar dela. Fundamentalmente o cristianismo. Bom, então esse sujeito que suspeita da religião, no entanto, ele não deixou de ser quem ele é. O que nós somos? Bom, eu vou começar pela tradição filosófica e vir um pouquinho para... O Sócrates disse que o homem é um ser bifurcado. Porque ele é alma e é corpo. A alma é a sua consciência moral, é o seu eu, é a sua identidade, é a sua essência. O corpo é apenas um invólucro, um pote que contém a alma. Historicamente, isso é o que nós aprendemos nos nossos manuais escolares. Quem é o ser humano? O ser humano é essa coisa, que está dividido entre uma parte espiritual e outra parte material. A parte espiritual é a alma e a parte material é o corpo. Só que o mais importante é a parte espiritual. René Descartes ratifica isso. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Logo, a minha existência está dada pelo raciocínio. O corpo é apenas um dispositivo que suporta esse res cogito, essa coisa pensante. Ainda que assim fosse, a construção de sociedade que desaguou para o século XXI é essa, que ignora completamente a sua res cogita, porque maximiza a sua resistência, o corpo. Ok, satisfaça totalmente o seu corpo. Ainda assim, vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque nós não somos só corpo. Nós não somos só essa coisa extensa, e suspeitamos dessa coisa imaterial que a gente é.
Porque se lá atrás, na modernidade, penso logo existo, a existência precisava de maior investimento, essa lógica se inverte no século XX, por causa da depressão que se seguiu à Segunda Grande Guerra. Passamos pela primeira, foi devastadora, foi, mas não tanto quanto a segunda. E o que causou esta segunda? É a razão pura. É o raciocínio puro. É o raciocínio completamente entregue às concatenações científicas. A ciência quase nos levou para o inferno. Aliás, a Terra, pergunte os japoneses, né? O fogo que arrasou aquilo lá era o inferno. Então, essa mesma razão que nos levou a este inferno da Segunda Grande Guerra, ela é posta sob suspeita na década de 50 e 60. Quem leu os movimentos da contracultura na década de 60, tudo está assente nisto. Então, qual era a máxima da contracultura na década de 60? Primeiro, não acredite em quem tem mais de 30 anos. Não acredite, porque essa gente é má. Segundo, não pense, apenas sinta. O Woodstock que dá, quer dizer, um marco, né? Não vale pensar. O barato é sentir. E aí, desacreditamos na res cogita e nos abraçamos na resistência, no corpo. Só que esse sujeito que chega no século XXI, ou que nasce, ou se torna alguém no século XXI, ele percebe que já sentiu muitos baratos. Mas todos os baratos que ele sentiu não responderam os seus maiores anseios. Alguma coisa está faltando. O outro cantou e disse, né, os meus heróis todos morreram de overdose, né? Todos morreram de overdose. Então, o barato não é sentir também. Então, o que está faltando além deste sentir? A razão, já ninguém acredita nela. Por quê? Porque ela quase nos levou para o inferno. Sentir também já não é o barato, porque o sentir está acabando com os nossos heróis. A pergunta é, e agora, o que a gente faz? E aí voltaram a buscar por uma construção religiosa que não pressupõe a existência de Deus. Vamos ser espirituais, mas uma espiritualidade desprovida. Esta é a realidade que nós vivemos. Há algumas perguntas básicas que estão inscritas nesse projeto de espiritualidade sem Deus. Primeiro, é responder às velhas perguntas, que, no entanto, as velhas respostas já não satisfazem completamente o nosso contexto. Quais são as velhas perguntas? De onde vim? Onde estou? E para onde vou? De onde vim? Não interessa, porque lá eu não tinha consciência. A preocupação é para onde vou. Porque para onde vou, eu já vou com consciência. O problema, então, é, se eu apontar para onde vou, eu não tenho escapatória, porque quem foi não voltou para nos contar como é que é lá. Sim. Se eu apontar para onde vou, eu vou cair na fatalidade da religião. Então, a espiritualidade sem Deus, ela está circunscrita entre dois extremos, completamente desconhecidos. De onde viemos e para onde vamos. Então, é uma espiritualidade que está circunscrita nestes extremos.
Só que nesse extremo, ou no meio desses extremos, né, que é a existência, nós queremos responder 4, 5, algumas perguntas. Eu vou destacar as principais. Primeiro, cara, por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Ou seja, essa é a preocupação voltada para o sentido da vida. Porque quando você olha friamente para a vida, ela não tem sentido. Imagina o seu pet em casa. Acorda, come, dorme. Acorda, come, dorme, late, mia, roça a cauda na sua perna, dorme. Todos os dias repete a mesma coisa. Qual é o sentido da vida dos pets? Só que traz a vida dos pets e faz um paralelo com a sua vida. Só incremente o trabalho que o pet não faz. Tudo bem ou não? Só incremente o trabalho. É a única coisa que você faz que o pet não faz. Se lá não tem sentido, o sentido que você supõe ver aqui é ilusão. Então a crise nos bateu a porta no século XXI, porque de repente descobrimos que a vida não tem sentido. Então, qual é a preocupação dos gurus que estão arrebanhando essa manada de pets humanos sem sentido, de vida sem sentido? É construir para eles alguma coisa que os mantém distraídos para não se depararem com o vazio que a vida é. Tudo bem? Esta é a realidade hoje. Se você acessar qualquer site de palestras sobre filosofia, palestras sobre coaching, palestras sobre não sei o que é, todas elas giram em torno da mesma problemática: dar sentido a uma vida vazia, sem sentido. Só que o legal é que tudo o que eles estão encontrando nesses lugares, nos auditórios lotados, com palestrantes, com títulos até não poder mais, são pílulas de analgésico espiritual. Não te cura, mas te mantém sedado por alguns dias. O cara te seda, te anestesia, com um discurso muito bem elaborado e motivacional. Você sai da palestra em brasa. Chega no serviço, quer revolucionar, quer fazer e pororó, parará. Só que o combustível vai diminuindo. Depois tem que procurar para tomar outra dose. Só que o negócio é viciante. Porque a cada nova dose, você aumenta a dose, porque a dose anterior já não serve. Então, não é de estranhar que algumas pessoas, quando chegam lá no apogeu dessa espiritualidade, sobem no prédio, no terraço e se jogam. Não há mais sentido. Não há mais sentido. Bom, é a primeira coisa. Por que eu vivo? Por que eu vivo? Qual é o sentido da vida? Qual é a finalidade de existir? A segunda pergunta, não menos importante, é: ok, eu existo? Sim, eu existo. Mas quem sou eu? Quem sou eu?
Essa pergunta é desconcertante. Porque perguntar pelo quem da pessoa é jogar o sujeito no escuro, onde o cara cai, mas nunca chega no chão. No abismo, sem fundo. Por quê? Porque perguntar quem sou eu, todas as respostas que até hoje eu encontrei, ou que nós encontramos, não nos definem. A resposta clássica que nós encontramos é: eu sou aquilo que faço. Então, se você... Marcos, cadê o pastor, o irmão, o nosso maestro? Cadê o maestro? O maestro não está. Por que que o Marcos é maestro? Ou melhor, por que que quem é o Marcos? O Marcos é músico. Certo? Não, ele não é músico. Ele é alguma coisa que sabe música. Mas ele não é músico. Eu sou professor. Mentira. Eu estou professor. Eu não sou professor. Professor é o que eu faço. E o que eu faço não me define. Quem é você? Não, eu sou pastor da igreja. Não, pastor da igreja é o que você faz. É a tua função. Não é você. Quem é você? Quem é você? É engraçado que a gente, quando lê as Escrituras, reiteradas vezes, o texto diz que nós somos pecadores. Certo? Somos pecadores. E aí você, se parar para fazer um exame mais aprofundado, você vai descobrir que esta afirmação, você precisa tomar cuidado quando você a enuncia. Porque nas Escrituras ela é polissêmica, tem vários sentidos. O sentido que nós gostamos de tomar para nós não, eu sou pecador porque eu faço pecado. Não, a Bíblia nunca disse isso. Na verdade, você faz pecado porque você é alguma coisa que propicia isso. Só que até o fazer e as coisas que você faz a partir dessa alguma coisa que nós chamamos de pecador, também não te define. Porque originalmente você não foi criado pecador. O pecado é uma natureza estranha que se apropriou de você. Só que o projeto é de arrancar esta natureza de você. Então você não é pecador, você está pecador. Porque em algum momento da história, você deixará de ser. Se perseverar até ao fim. Então, nem pecador eu sou, eu estou pecador. Quem é você? Este é o segundo problema que incrementa este vazio desse sujeito no século XXI. Então, ele se contenta com respostas fáceis, do tipo: não, eu sou aquilo que faço. Eu sou aquilo que faço. Quando muito, se você não sabe o que eu faço, eu sou aquilo que eu pareço. Nossa, ele é bonito. Ele é bonita. Nossa, ele é charmoso. Nossa, ele é sexy. Coisa do gênero. Essa é a casca do ovo. Essa é a casca do ovo. A beleza é a coisa mais transitória em nós. Um dia você está belo, charmoso. Outro dia você está... É bom nem dizer. Então, meu irmão, de novo, perguntar pelo quem da pessoa é a pergunta que até hoje nós, com o melhor da ciência, nós não conseguimos responder. Tudo que temos diante de nós
são paliativos para nos contentar e não olhar para esse fosso, esse buraco, esse poço sem fundo, no qual nós nos encontramos. É claro que os espiritualistas de plantão, que estão arregimentando essas multidões que vivem o vazio existencial, estão dizendo coisas espetaculares, né? Mas que não respondem. Por melhor que o cara elabore essa resposta, em algum momento, se você parar para refletir, é só mais um band-aid numa ferida que não tem cura, humanamente falando. A terceira e última questão, ainda ligada a isso, é a questão do horizonte. Qual é o seu horizonte? O horizonte, nesse sentido, é o pano de fundo dentro do qual toda a sua história ganha sentido. Bom, se eu já percebi que a minha vida não tem sentido, necessariamente, eu não tenho horizonte. Então, qualquer processo de construção identitário é sempre um processo náufrago, sabe? É um barco em alto mar à deriva. Este é o sujeito do século XXI. Ele está à deriva. Não tem sentido, não sabe quem é e muito menos tem horizonte. Então, quando você olha para as pessoas defendendo com dentes e unhas o relativismo conceitual, o relativismo acadêmico, na verdade, ou na linguagem mais recente, nós somos os sujeitos da pós-verdade. Porque agora o que vale não é a verdade, mas é a inverdade. Porque todo ser humano é mentiroso. E a verdade é inatingível. Estamos na pós-verdade? Na verdade, tudo isso só tem um propósito: encobrir a ferida que nós somos. Sem sentido, sem saber o que se é e muito menos sem horizonte. Então, se um dia eu disse que A é A, no outro dia vou dizer que A é B. Dentro dessa estrutura de gente náufraga, a deriva existencial, isso faz todo sentido. Num dia ele diz, olha, elejam-me, que no dia seguinte eu baixo todos os preços das commodities. Aí você elegeu. No dia seguinte, o que devia baixar, sobe. Vai interrogar a pessoa. Não, a gente está na pós-verdade. Você não entendeu. Tudo bem? Então, esse sujeito que defende o relativismo, na verdade, a grande problemática, a grande dificuldade é que ele, com o relativismo, ele consegue tapear esse buraco em que ele se encontra. Ele cria um chão ilusório em que ele anda. Como é um espaço extremamente movediço, num dia diz uma coisa, no outro dia diz outra coisa. Se você disser que ele mentiu, eles conseguem escapulir por conta dessas construções que protegem. Então, um dia ele é homem, no outro dia, mulher. O que é que você é? Não, eu sou total flex. Não. Cara, onde é que você está? O que é que passa na sua... Na verdade, ele está à procura de alguma coisa que lhe dê, que lhe sirva. Alguma coisa no que se segurar. Só que a igreja, que podia dar essas respostas, o que é que a igreja está fazendo? Embarcou no mesmo navio, está náufraga, está à deriva.
Porque essa falta de chão, falta de sentido, falta de horizonte, esse completo desconhecimento de quem a pessoa é, nem a igreja consegue responder. Aliás, lá no comecinho, a gente ainda contava nos dedos os irmãos que estavam deprimidos, né? A gente contava nos dedos. Era um gato pingado na igreja. E os poucos que tinham esse problema eram tidos como endemoniados. Hoje, o psicólogo e o psiquiatra são parceiros do pastor. Porque quando o pastor não aguenta, manda para lá. Porque não temos respostas para isso. Estou aqui depreciando a profissão dos nossos irmãos? Não, de maneira nenhuma. Não estou depreciando. Porque eles, na verdade, estão tentando... Enfim, assim como a gente diz que o seminário, as faculdades teológicas são um mal necessário à igreja, essas profissões são necessárias na sociedade, porque sem elas, quer dizer, mal com elas, pior sem elas. Então, não estou aqui depreciando absolutamente a profissão de ninguém. O que eu estou dizendo é que essas respostas que nós vamos à busca no psicólogo, que nós vamos à busca, na verdade, isso seria sanado na comunidade. E o processo de cura aqui é tão simples. É simples. Qual é o remédio para a depressão? É a conversa franca e aberta, sem medo. Você consegue falar franca e abertamente na igreja? Não. Então se prepare. Se você não fala de livre e espontânea vontade, você vai pagar para alguém te ouvir. Simples. Entenderam a piada ou não? É simples. Quer dizer, nós somos uma comunidade terapêutica. É isso que as Escrituras dizem. Só que a nossa capacidade, o nosso poder de cura, nós relegamos a terceiros, para não dizer a ninguém, porque nos furtamos de cumprir com o nosso papel enquanto comunidade terapêutica. Então, a falta de horizonte, a falta de autoconhecimento e a falta de sentido da vida são coisas que o cristianismo já resolveu há muito tempo. E os cristãos genuínos estão surfando. Estão surfando. Nessa geração, estão surfando. Não tem problema com isso. Agora, os cristãos meia boca, aqui já começamos já a entrar um pouquinho, os cristãos meia boca é que vivem essa crise dentro da própria igreja. Eu tive o privilégio de sentar com meu filho de 12 anos. Ontem. Não, minto. Foi ontem, na madrugada. Estávamos assistindo o filme e o filme entrou madrugada dentro. Eram 2 horas, a gente estava lá sentado e batendo um papo. E a conversa do moleque era: pai, quem criou o mal? Se Deus é o cara, por que ele deixa o mal triunfar no mundo? Aí ele diz: eu falei isso com a mamãe, mas mamãe disse: espera o seu pai. Espera o seu pai. Gente, é um menino de 12 anos. Aí, dei uma explicação. Aí o moleque disse assim: pai, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Eu disse: pois não, filho, estou aqui. O que precisar, a gente vai a meu campo. Se eu não souber, a gente dobra o joelho e papai do céu vai nos dar a resposta. Tá bom, pai, só mais uma, para a gente ir dormir. Pai, por que Deus é tão caprichoso?
Aí eu, como assim, filho? Pai, você não acha que Deus é caprichoso? Você convida ele para entrar na sua vida e o cara não vem. Como assim, filho, ele não vem? Claro, eu conheço aí alguns amigos que convidaram, Jesus não veio, não entrou neles, não. Mas como é que você sabe que não entrou neles? Porque eles não sentiram nada. Aí eu peguei a veia da coisa, que na verdade, o meu filho, como filho de todos vocês, está sendo bombardeado por essa geração espiritualista, que se a coisa espiritual é boa, você tem que sentir. Até os nossos profetas abraçaram essa cultura maligna. Ele chega perto de você e diz assim: eu senti de Deus te dizer. Meu querido, então não diga. Porque se sentiu, não diga. Porque isso é o barato da década de 60. Esse barato de sentir eu não quero, não acredito e nem faço questão. Aí eu tive que pegar o meu filho e abrir as Escrituras e mostrar-lhe o que as Escrituras dizem. Aí terminei com Eliseu. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito. Elias foi assunto no céu, ele viu Elias subir, no entanto, não sentiu nada. Até ele balançou, clamou em alta voz. Ele só percebeu que o Espírito já repousava nele quando ele pega a capa e bate sobre as águas. Quem deu testemunho foram os filhos dos profetas que estavam do outro lado. O espírito de Elias repousa em Eliseu. Eliseu não sentiu nada, não falou em línguas, não sentiu, mas a porção dobrada ele recebeu. Esses problemas estão aí, estão conosco, estão assolando os nossos filhos e nós precisamos conhecer as Escrituras para ajudá-los a não passar pelo que os filhos dos outros estão passando. Bom, este é o contexto dentro do qual nós estamos. O que as Escrituras nos dizem acerca de onde viemos? De onde viemos? Nós viemos da eternidade. Uma eternidade desconhecida. Porque mesmo quando nós ignoramos a nossa origem, ninguém nasceu sem a vontade de Deus. Nós viemos da eternidade, porque todos nós fazemos de um projeto eterno de Deus. A igreja responde isso com muita leveza. E para onde nós vamos? Nós vamos para a eternidade. É simples, cara. É simples. É o que as Escrituras dizem. A menos que você não acredita mais nela, porque também suspeita delas. Mas se você crê nas Escrituras, é isso. Nós viemos da eternidade e vamos para a eternidade. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que estamos fazendo aqui? As Escrituras dizem que nós nascemos por sua vontade, para a glória dele. Então a gente vive. Não vou citar versículos, porque eu creio que vocês conhecem isso. Nós não existimos por existir. Então o sentido da nossa vida não está nas nossas construções. Não é o que eu vou dizer, ou que o guru vai dizer, ou que quem quer que seja vai dizer. Única e exclusivamente, aquele para quem nós existimos pode nos dizer. Então, as outras perguntas vêm de galocha, de chorinho de feira. Chorinho de feira. Quem sou eu? Eu não sei.
Mas Deus sabe. E Deus só revela a quem lhe pedir. Só que para essa resposta, Ele não manda recado. Ele fala contigo. Moisés, pare aí. Eu te chamei para bater um papo, mas pare aí. Eu te preservei vivo, porque eu queria que você fosse o libertador do meu povo, que está sofrendo no Egito, nas mãos de Faraó. É você que eu preparei para ir libertar o meu povo. Deus não mandou recado. E esse cara com quem ele está falando, mal conhecia Deus. Conhecia a Deus de ouvir falar. Quem discipulou esse cara foi uma mulher chamada Zípora. É Zípora que discipulou Moisés, lhe mostrou, lhe falou sobre Deus. Quando Moisés desce do monte e fala com Zípora, Zípora, o Senhor me apareceu. Até Zípora duvida. Não, não pode. Eu te discipulei, mas não é para isso, não. Agora você vai me abandonar para isso? Não, não. Fica só um crente legal ao meu lado. Lá não. E aí Moisés bate o pé. Você vai ou vai? Porque se eu não for, eu não tenho razões para continuar vivo. Porque o sentido da minha vida está em fazer a vontade daquele que me preservou vivo até hoje, me preparando para a sua missão. Faz sentido? Quer saber quem é você? Pergunte para ele. Não vai mandar Daniel profetizar na sua vida, não. Ele quer falar com você. E é engraçado que quando você descobre aquilo para o que o Senhor te trouxe à existência, nada mais neste mundo faz sentido, senão aquilo para o que o Senhor te designou. Olhe para Moisés. Depois que Moisés ouviu a voz dele e compreendeu o que ele tinha que fazer enquanto vivo, o que teve mais sentido senão cumprir a missão? Tudo que ele tinha investiu nessa missão. E é engraçado que quando ele está vendo a terra, já do outro lado, na outra margem do Jordão, o Senhor diz: meu querido, tua missão acabou, vou te recolher agora. Vai, desça e se despeça do povo. Ai, sacanagem do Senhor, né? Nada mais faz sentido. Moisés não é um sujeito birrento, porque eu, no lugar dele, teria discutido com o Senhor. Senhor, abre uma brecha aí, né? Dá um jeitinho aí, sou brasileiro, Senhor. Dá um jeitinho aí. Deixa só botar o meu pé na areia do outro lado, Senhor. Eu disse: ó Moisés, desse assunto não falamos mais. Moisés, humilde, acata a voz de Deus, desce e faz os 3 grandes discursos que prefazem o livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, Senhor Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Moisés está convicto. Não adianta. Se eu for para lá, não vai fazer nenhum sentido, porque o meu sentido acaba aqui. Jesus vive a mesma dimensão. Não me façam, porque a minha hora não é chegada. E quando a hora chega, Jesus diz: não me detenho, para trás de mim, Satanás. Para isso é que eu vim. E a minha hora chegou. E ele se entrega com leveza. Aí o sujeito está passando por uma treta, uma dificuldade, aí sai de igreja em igreja, campanha de 7 semanas, campanha, jejum de 21 dias, não sei o que. Ele não tem noção do que Deus quer dele. Está no leito do hospital, está lá orando: Senhor, não me leve ainda, não me leve, porque ele não sabe para que ele existe.
Os apóstolos, quando caíam em dificuldades, em vez de sair pedindo oração, eles glorificavam a Deus. Por Deus os haver achado dignos de participarem das aflições de Cristo. Nós fazemos campanha para nos livrar das tribulações. Então, a minha pergunta é: quem é o religioso hoje? Hã? Faltou gás em casa, já sai, apóstolo, por favor. Dá para comprar um gazinho para cá? Quem disse que o apóstolo é que tem que te dar o gás, cara? Hã? Quem disse que é o apóstolo que tem que te dar gás? Eu me lembro como se fosse hoje. Deus estava mexendo comigo nessas coisas. Eu cheguei na igreja. Quando cheguei na igreja? Pastor, não quero salário na igreja, não. Aqui eu quero servir porque esta é minha vocação. Para comer, eu vou trabalhar. Eu quero comer do suor do meu rosto. Na primeira igreja onde eu disse isso, eu fui expulso. O velhinho disse: meu filho, estamos juntos. Já lá vão 12 anos. Estamos juntos. A igreja nunca me cobrou nada. No entanto, se eu gritei, a igreja veio correndo me socorrer. Porque eu disse para o velhinho: cara, eu vim acreditando em Deus. Eu não quero voltar acreditando nas pessoas. Eu quero continuar acreditando em Deus. Então, na minha mesa, para comer, eu quero suar, quero trabalhar. Eu hoje entro na minha sala de aula, eu digo para os meus alunos: eu não quero ganhar um dinheiro que eu não trabalhei. Se for para fingir de dar aulas e vocês fingirem que aprendem alguma coisa, eu prefiro pedir demissão, porque não é para isso que eu vim. Então, nós precisamos ter clareza de quem somos. E quem nos diz isso é o Pai. Lembro, quando ainda seminarista, aí, como a gente morava dentro do seminário, e seminário é tudo pugilista, meio que Tyson espiritual. Verdade, boxeador mesmo. Quer dizer, tudo duro. Aí, caía 1 centavo na mão, meu Deus do céu. A gente festejava e tal, mas, sabe, aquela coisa de você segurar mais do que convém, era esse o espírito nosso, enquanto seminarista. Aí eu pensei: caramba, todo mundo está fazendo aqueles cartões de visita com dizeres maravilhosos, fulano de tal, missionário, não sei do que, palestrante e tal, e tal, e tal, conferentista internacional. Aí eu disse: meu Deus, por que eu não faço esse bagulho? Está dando certo. Aí fiz o meu cartão, mandei rodar 1000 cartõezinhos, à espera das férias para ir distribuindo para os irmãos. Cheguei em Santo Expedito, interior de São Paulo, lá próximo de Presidente Prudente. Um pastor saiu de férias e disse: Elias, cuide da minha igreja. Disse: aleluia! Agora todos os irmãos vão ter um cartãozinho do pastor Elias, do seminarista Elias. Primeiro domingo, assim que eu chego, tal, sentei lá no púlpito, porque era o hábito deles, tal, sentei lá, tal. Assim que eu levanto, me deram a palavra para começar a ministração, com os meus cartõezinhos no bolso, Deus falou comigo: meu filho, não entrega essa porcaria para ninguém, não. Estou sendo sincero, irmãos. Não entregue esse lixo para ninguém, não. Teu mantenedor sou eu. Bom, eu fui lá, entreguei o recado, mas meio chateado assim, então, legal. Meus irmãos, eu não me lembro ter entregado esse cartãozinho para ninguém. Os anos se passaram, estou aqui. O Senhor continua fiel com a minha vida. Amém. O Senhor continua fiel. Então,
todas essas respostas que os outros estão à procura lá fora, porque criaram uma religião sem Deus, querem resolver os seus problemas, mas sem recorrer à fonte da existência e da própria vida. Meus irmãos, as respostas estão aqui. Tranquilas, tranquilas. Eu não sei, assim, por que nós ainda oscilamos entre aquilo que as Escrituras dizem com aquilo que a nossa cultura nos diz. Esse é o nosso problema. Então, assim, grosso modo, eu resumiria dizendo que, irmãos, o grande problema da nossa cultura ocidental foi o esvaziar o sujeito do seu conteúdo intrínseco. Nós somos dotados de interioridade. Essa interioridade foi esvaziada em nome desse exterior que nós chamamos de corpo. Então, nós queremos fazer tudo a partir do corpo, enquanto o nosso interior permanece completamente vazio. E eu não estou falando, assim, só do pessoal lá fora. Estou falando até das pessoas aqui dentro. E a Bíblia me autoriza a dizer que tem muito crente vazio. Porque se não houvesse crente vazio, Jesus não teria dito àquela igreja de Apocalipse, eis que estou à porta aí. Porque o cara está na igreja, mas fechou o Cristo do lado de fora. É um crente vazio. Então, enquanto nós não voltarmos e preenchermos os nossos vazios com aquilo que de fato preenche, meus irmãos, não importa onde nós estejamos, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade capenga, é uma espiritualidade paliativa, é uma espiritualidade muito mais religiosa do que propriamente espiritualidade. Porque espiritualidade genuína é aquilo que Jesus fez. Durante o dia, ele abraça todo mundo que pode. Mas durante a noite, quando está só, ele é abraçado pelo Pai em oração. Todos os dias Jesus fez isso. Então não há vazio em Jesus. A primeira vez que ele experimenta o vazio foi quando ele assume o pecado e o Pai vira-lhe o rosto e ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O pai não suportava ver o filho na condição em que estava. Mas aquilo foi um estágio transitório. Ele nos assumiu integralmente na cruz. Experimentou o vazio que nós muitas vezes experimentamos. Então, a espiritualidade genuína é esta: ir ao encontro do outro e abraçá-lo, conversar com ele, abrir-se com ele, deixar que ele se abra, porque de outra maneira, sem este abraço recíproco, não tem como à noite Papai do céu vir nos abraçar. Porque a religião que nos remete para Deus e nos afasta do próximo, essa religião não é divina. E a religião que nos compele ao próximo, mas não nos aponta para o Pai, também não é. Então nós temos facilidade de criar meios termos. Então eu estou bem com Deus, mas estou bem com os outros? Não me interessa. Não me interessa. Deus está bem, eu estou bem com Deus, o que me interessa? Meu irmão, esse Deus que você acha que você está bem com ele, não é o Senhor. No mínimo é o capiroto. É, verdade, acreditem. Não é o Senhor. Porque se você está bem com o Senhor, você tem de estar bem com o outro. Se você está bem com o outro, tem de estar bem com o Senhor. Eu tenho dito assim para os meus amigos e até alunos no curso de teologia, que quando nós pecamos em Adão, nós morremos 4 vezes. Nós experimentamos 4 mortes. A primeira morte é a morte espiritual, porque nos separamos de Deus.
A segunda morte é a morte existencial, porque nos separamos de nós mesmos. A terceira morte é a morte social, porque nos separamos do próximo. Eu preciso me cobrir, ela tem que se cobrir, porque nós nos estranhamos. E a última morte, a quarta, é a morte ecológica, porque entre nós e a natureza há uma inimizade estabelecida por causa do nosso pecado. Aí Cristo vem e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muita gente levou essa vida abundante para o lado da prosperidade. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim restaurar, eu vim acabar com estas 4 mortes. Que você esteja bem com Deus. O dia que você se reconcilia com Deus, a primeira coisa que Deus faz é tomar você pela mão e fazer um mergulho em você e te mostrar as áreas sombrias da sua vida. Por isso você chora e ri ao mesmo tempo. Como é que esse cara tão santo ousou entrar na minha vida e me mostrar esses podres que eu carrego? Daí para frente, ela te leva para o próximo. Te reconcilia com seu irmão. Vai lá abraçar o seu irmão com quem você não está bem. E por último, cuide da minha criação. 4 dimensões. Isso é vida abundante. Ainda que você não tenha um centavo no banco, na poupança. Vida abundante é estar bem com Deus, consigo, com o próximo e com a criação. Aí nos levaram para a prosperidade e nos enganaram dizendo que vida abundante é conta, poupança gorda. Tudo mentira. Porque os caras mais relevantes que as escrituras relatam não tinham conta poupança. Viviam ou de tenda que fazia no dia para garantir o prato de noite, ou viviam dos favores que os irmãos davam. E esses caras viveram intensamente, a despeito de qualquer coisa. Paulo, quando dá o currículo dele, não fala o doutorado que ele tinha em teologia. Ele dá o currículo das tribulações que ele passou em nome de Jesus. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente está fazendo tudo diferente. Está fazendo tudo diferente. Nós queremos estar bem com o irmão, estando mal com Deus. Queremos estar bem com Deus, não estando bem com o irmão. Nos sentamos no mesmo ambiente, cantamos os mesmos hinos, ouvimos a mesma palavra, mas não conversamos uns com os outros. Queremos saber quem são os religiosos de hoje? Eu acredito que não precisa, né? Acredito que não precisa entrar no mérito da questão, porque está muito clara. Está muito clara. Eu aprendi uma coisa interessante, e eu já disse isso uma vez aqui, posso repetir, sem medo de errar. Jesus não orava em público. E quando fosse necessário orar, a oração dele era estritamente pequena. Por quê? Porque em vez de ele orar durante o dia, perto de pessoas, ele abraça as pessoas. Orar é quando ele está sozinho. Por isso, o conteúdo das suas orações, ninguém sabe, ninguém escreveu sobre o que ele falava com o Pai, porque ninguém estava lá. E aqueles que ouviram alguma coisa, são frases pequenas. Pai, eu te louvo porque preparaste este momento para que fosses glorificado. Lázaro, sai para fora. Efatá. Não. Efatá, menina. Ábrate, ábrate. Esse é o tipo de oração que Jesus fazia em público. Por quê? Porque Jesus conhecia uma dimensão da oração que nós, os membros do século XXI, nós não conhecemos. Abra aí o livro dos dízimos, Malaquias. Deixa eu só te mostrar isso aqui. É verdade. Meu velhinho, não vi, é verdade, cara. Jesus conhecia uma referência de oração que nós não conhecemos. Olha só, Malaquias capítulo 3.
capítulo 3. Eu vou ler o versículo 15 e o versículo 16 em casa, se os irmãos quiserem, continuem. O versículo 15 diz assim: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Versículo 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, ou para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Escuta bem o que vou lhe dizer. Toda vez que a gente se reúne para bater um papo, a nossa conversa é oração. A nossa conversa é oração. É isso que Jesus fazia. Porque toda vez que aqueles que temem o Senhor se reúnem para conversar, o Senhor está atento, ouvindo. E mais do que isso, tudo que a gente conversar vai no memorial eterno do Senhor. Tem oração mais poderosa que essa? No entanto, a gente entra pela igreja, a gente mal cumprimenta os irmãos, se senta porque tem que cantar. Meu irmão, não me distraia, eu estou cantando, estou concentrado no Senhor. Meu irmão, isso é para você fazer em casa, no quarto. Aqui, abraça o seu irmão. Procure saber como é que ele está. Vai saber se ele tem uma necessidade que só você pode suprir. Então essa coisa de você querer ser um átomo no seio da igreja, onde todo mundo sabe que você está ali, mas ao mesmo tempo ninguém sabe de você. Meu irmão, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. Cristo abraçava as pessoas enquanto as tinha perto. Não poupava tempo para dialogar com elas. Ele ensinava incansavelmente, porque ele sabia, enquanto conversava com eles, ele estava orando. Agora, quando ele estava sozinho, aí sim, era ele e o Pai. E ninguém tinha nada a ver com isso. Nós fazemos o contrário. Quando estamos juntos, queremos fazer orações longas. Orações demoradas. Porque na demora, eu me desobrigo de abraçar o irmão. Com o pretexto de espiritualidade. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa? Porque falar com o irmão, de repente eu vou descobrir que ele precisa de empréstimo de dinheiro. E a última coisa que eu quero é emprestar dinheiro para o cara. Porque eu sei que o cara vai pegar meu dinheiro. Sabe Deus se vai me devolver algum dia. Então eu não quero conversar com ele para não ter que me comprometer com ele. E aí a gente diz que é espiritual, porque a gente canta, e enquanto canta fecha os olhos e chora, aleluia. Nossa, o culto, estou sentindo. Aham. Essa é a espiritualidade da nossa... Bom, espiritualidade, qualquer coisa, menos genuína. Amém? Nicodemos era um dos principais em Israel. No entanto, vivia uma crise existencial sufocante. Por quê? Porque a religião não conseguia responder os seus anseios. O ensino que ele passava para os outros era um ensino extremamente superficial. E da superfície não atinava a interioridade dele. A vergonha de enfrentar a multidão e conversar com Jesus o fez procurar Jesus de noite. Nem por isso Jesus desprezou Nicodemos. Aceitou, teve uma conversa franca e aberta com Jesus. Mas Jesus não deixou por menos. Jesus deu uns petelecos no cangote desse cara, que até dói só de ler. Cara, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas. Eu te falei de coisas básicas da terra. Você não me entendeu nem creste. Se eu te dissesse das coisas lá de cima. Nicodemos está perplexo.
completamente rendido ao Senhor. Por quê? Porque ele, nesse instante, assume a sua completa ignorância. Toda a espiritualidade que eu desenvolvi até hoje era só mentira, band-aids na ferida crônica, que só o Senhor pode curar. No entanto, bastou uma conversa. O texto diz que Nicodemos tornou-se um discípulo de Jesus. Ele brilhava no meio do sinédrio, mesmo sem dizer uma palavra. No dia que Jesus é crucificado, José de Arimateias vai lá para Pilatos pedir o corpo de Jesus. Só que José de Arimateias não foi sozinho. Eles pediram, José de Arimateias pediu ao sinédrio com Nicodemos. E quando foi para Pilatos, Nicodemos foi junto, porque ele era um discípulo de Jesus. Ou seja, bastou uma conversa. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. E Jesus tornou-se o seu Senhor e o seu Salvador. De uma conversa, Nicodemos nasceu de novo. Quero terminar e dizer assim para você, meu irmão, não tenha medo do silêncio. Não tenha medo do silêncio. Melhor, não tenha medo de ficar sozinho. Porque a geração que amadureceu no século XXI é uma geração que não suporta isolamento, não suporta silêncio, não suporta olhar para os próprios vazios. Não tenha medo. Porque é justamente no silêncio que você precisa bater um papo sincero com Deus. No barulho, você faz teatro espiritual. E isso não te resolve, não te ajuda. No silêncio, é preciso ouvir a voz do Senhor. Elias estava deprimido porque uma mulher lhe ameaçou. Jezabel, amanhã até o meio-dia, eu vou dar tua cabeça nos passarinhos de comida. Elias, apavorado, saiu correndo. Deitou debaixo do zimbro, dormiu pedindo, Senhor, me mate, antes que Jezabel me encontre. Aí, em vez do Senhor matar Elias, manda o anjo, Nicodemos, coma, porque o teu caminho ainda é muito longo. Nicodemos come, com a força daquela comida. Que comida foi aquela, cara? O cara comeu, ficou 40 dias sem fome. E olha, 40 dias é no deserto só, porque ainda tem a caverna. Não sabemos quanto tempo ficou na caverna. Nutrido pela comida que o anjo lhe trouxe. É na caverna que o Senhor faz a pergunta. Elias, Elias, está fazendo o quê nesse buraco, cara? Mataram? Olha, só sobrei eu. Elias, você está iludido. Você deixa de ser trouxa. Eu ainda tenho 7.000. Deu. Estava deprimido. Perdeu o horizonte. Elias, vem cá para fora, cara. É no silêncio. Esse encontro é inadiável. É você e ele. É ele e você. Orar junto é preciso, é necessário. Mas, meu irmão, nenhuma oração junta deve prescindir a oração na solitude. Não tenha medo de ficar sozinho. Tenha medo do silêncio. Não tenha medo do isolamento. No isolamento, o Senhor forja você. O Senhor reconstrói a sua interioridade. O Senhor dá novo rumo e novo sentido à sua vida. É o primeiro conselho que lhe dou. Segundo, a nossa geração é uma geração extremamente apressada. Ela quer tudo para ontem. Só que Deus tem um tempo muito diferente do nosso. Eu às vezes acredito que Deus é baiano. Verdade, Deus é sossegado, cara.
Deus é sossegado. A gente chega na Bahia, pede comida no restaurante, meu irmão, bate o papo, cara. Sente, porque vai demorar. A gente aqui do fast food pediu, pegou lá, pagou aqui, pegou lá e vaza. Não. Baixa a bola. Com Deus não funciona assim. Deus deu 40 anos para Moisés viver e aprender tudo o que tinha direito das ciências. Depois lhe deu mais 40 anos para aprender e ser discipulado pela mulher. Aos 80 anos, Deus aparece. Oh, meu rei. É agora. 80 anos. 80 anos. Não espere que Deus faça as coisas assim. Deus não vai fazer as coisas no estalar dos dedos. Se for necessário, Ele faz. Mas por não ser necessário, não vai fazer. Pode virar criança birrenta, que se esperneia, como a irmã Maria que disse, Senhor, faz tempo que eu te peço, o Senhor não me responde, né? Amanhã, amanhã eu vou à igreja. Se o Senhor não me responder, na segunda-feira o Senhor não se responsabiliza por mim. Ameaçou. Domingo foi à igreja. Deus caladinho, como bom baiano. Na segunda-feira, a irmã Maria foi lá em Diadema, numa senhora macumbeira pesada. 5 horas chegou na casa da irmã. Ou lá, da irmã nada, da senhora lá da... O hábito tá amarrado, cara. Chegou lá na casa da senhora e já tinha fila, 5 horas da manhã. Aí a irmã Maria sentou e ficou esperando a vez dela. Entra uma, já tinha a porta dos fundos, por onde os vão saindo, sendo desovados para o outro lado, já com os demônios, tudo bonitinho. Vai para lá. Aí, irmã Maria, chegou a vez dela, ela ficou tremendo. Senhor, eu te avisei. Senhor, eu te avisei. Senhor, eu te avisei. Quando a irmã Maria é chamada, logo que ela bota o pé na porta, a mãe de santo começa com os trimeliques. Ei! O que você veio fazer na minha casa? Este lugar não é teu. Você veio atrapalhar os meus negócios. Você veio. Vai para aquilo, vai para aquilo. Começou a xingar a irmã Maria. Mas é xingar pesado. Aí a irmã Maria, com os olhos arregalados, não estava entendendo nada. Eu não suporto olhar para você, porque a mulher está falando essas coisas com os olhos fechados. Eu não suporto olhar para você. Saia da minha casa, saia da minha casa. Aí a irmã Maria está atelada, sem saber o que está se passando, ficou parada, sem saber o que fazer. Aí a mulher começou a gritar, essa cruz na sua testa. Esta cruz na sua testa. Essa cruz na tua testa me queima. Saia da minha... Eita! A irmã Maria começou a falar em língua. Tem cruz na minha testa que queima! Aí ela sai da porta pela qual ele entrou, olha para o alto e diz, Senhor, é assim afinal. Irmã Maria hoje é pastora da Igreja Quadrangular. Ela me contou isso no ITQ, aqui de Marechal Deodoro. Fui convidado numa aula magna, abertura do seminário. Quando terminei, ela me chamou, meu filho, o que você acabou de dizer ali aconteceu comigo. Eu me revoltei com o Senhor e fui na macumba. E na macumba me aconteceu isso. Daquele dia em diante, estou aqui. Me entreguei, fiz o curso, estou pastoreando há tantos anos, porque o Senhor é leal com os seus filhos. Meu irmão, às vezes a gente quer as coisas que aconteçam assim. Deus não age assim. E se você se revoltar, não, pode ir, filho pródigo, vai, gasta tudo, gaste. Mas quando acabar, e você estiver lá no chiqueiro de porco, comendo o que sobra dos porcos, não esqueça que eu ainda estou aqui na porta,
te aguardando. Ainda estou aqui te aguardando. Então, meu irmão, os desígnios de Deus são imutáveis. O que Ele fez, ou o que Ele intenta fazer com você, ao te trazer à existência, meu irmão, o único empecilho é você mesmo. Agora, da parte dele, o que Ele prometeu, Ele vai fazer. O que Ele desejou fazer, vai fazer, mas não no seu tempo, no tempo dele. Então, meu irmão, por mais difícil e complicado que pareça que esteja, você sabe o que tem que fazer. Espere no Senhor com paciência. Espere no Senhor com paciência. Então, é a segunda coisa. Não tenha pressa. As coisas de Deus não acontecem da noite para o dia. Eu, às vezes, fico assim, agradecido a Deus, né? Porque quando eu cheguei na Cristo Centro, os irmãos não me conheciam, não sabiam nada de mim, e não tinham nenhuma razão para me aceitarem na Cristo Centro. Mas o meu louvor a Deus por todos vocês, Cristo Centro, é este. Vocês me acolheram quando eu mais precisava, mesmo sem vocês me conhecerem. As coisas que Deus fez na minha vida, em vocês, com vocês, não sei. Não sei como. Na verdade, eu não vou pagar nunca, né? Porque não tem preço. Eu estava atolado com o meu doutorado, eu não sabia nem como fazer a matrícula. Esse velhinho me liga, cara, eu senti de Deus que não está tudo bem com você, cara. Desembucha. Sentiu. Desembucha, negão. Ah, pastor, hoje é o último dia da matrícula e eu estou sem grana. Quanto é? Olha, dá aí uns 1.600, 1.700 reais de matrícula. Você quer fazer? Quero. Passa a conta, negão. Eu esperava que ia colocar só o valor da matrícula, né? Meu velhinho colocou 3.000 reais na minha conta. Eu não acreditei. Acreditei. Falo isso para a glória de Deus. Porque o que me foi negado nas igrejas onde passei, a Cristo Centro me acolheu, me deu a oportunidade para me tornar o que eu sou hoje. Eu sou devedor de vocês. Sou mesmo. E com paciência, a Cristo Centro caminha comigo. E eu caminho com ela, sabe assim. Então, é isso que eu tenho aprendido do Senhor. O resto, vamos deixar que os irmãos amanhã continuem. Vamos ficar de pé, por favor.